comentar é a memória declarativa, né? A memória declarativa ou memória explícita, a gente divide ela em dois subtipos. Aquilo que nós vamos chamar de memória episódica. Então, a episódica ela está relacionada com a experiência do sujeito, experiência pessoal. E a memória semântica, ela representa o conhecimento geral, o fato. Então, assim, o que a minha experiência subjetiva, por exemplo, de relatar o que é dor, o que é emoção, o que é amor, o que é compaixão, isso é uma memória pessoal, uma memória episódica. Agora, a semântica, como é que é a questão do conteúdo, que é memória em si, isso é memória semântica, uma data, ou quem ganhou o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia no ano passado, tal, etc. Então, isso é memória semântica. E essa memória semântica, essa memória operacional, essa memória declarativa, é a que estava em prejuízo, danificada, no caso HM. Memória operacional dele, a memória do trabalho dele estava normal. Mas essa memória declarativa estava alterada. Então, em animais, a gente não fala memória declarativa porque ele não se expressa. Mas a gente usa esse termo, explícita. E aí a gente tem vários modelos. Um modelo é esse aqui, está em A, que nós chamamos de labirinto radiado, e o outro dele, que é a memória do labirinto aquático de Morris. O Morris foi o pesquisador que inventou esse teste. Então, esse labirinto radiado aqui é o desenho como ele é, então ele é elevado, ele tem esses vários braços, e em braço, numa sequência aleatória, eu tenho recompensa. Quando eu coloco o animal, eu posso colocar o animal no centro, aqui, o animal, ele vai, como é um animal explorador, ele vai entrar nos diversos braços várias vezes, que está aqui representado em branco. Em alguns braços, ele vai encontrar recompensas, em outros não. Se eu fizer isso várias vezes e deixando recompensa sempre no mesmo braço, com o tempo, então isso aqui é a fase de treino. Quando eu faço a fase de teste, eu coloco o animal, ele vai direto, ele só entra nos braços que tem recompensa. Ele não entra nos outros braços, porque ele sabe que não vai ter recompensa, não faz sentido ele dar. Certo? O outro modelo, é o labirinto aquático de Morris, é uma piscina, é um aquário circular, ele tem uma água. Essa água, aqui no Brasil, quando a gente faz esse experimento, a gente põe leite. Lá na Inglaterra, onde foi inventado, eles colocam, também na Europa como um todo, eles colocam uma tinta, que nem tem cheiro e nem irrita o animal, certo? Mas aqui a gente não tem essa tinta, para a gente importar é muito caro, é melhor você botar leite, isso é mais barato. E aí fica tudo branco. E em um determinado lugar da piscina tem uma plataforma. Então, o rato, ele não gosta da água. Então, na hora que você coloca ele aqui num ponto, você colocou ele aqui, ele vai ficar nadando, tentando fugir. Então, ele vai andar aleatoriamente até que ele encontra a plataforma e ele sobe na plataforma. Essa plataforma é branca e ele não consegue visualizar, ele vai encontrar a primeira vez por acaso. Então, na sessão de teste, você coloca ele várias vezes. Na sessão de treino, desculpa, você coloca o animal várias vezes aqui. Aí, na sessão de teste, você coloca ele, o animal já vai direto para a plataforma. Como é que ele vai direto para a plataforma? Porque ele vai utilizar as pistas espaciais aqui do ambiente. Então, você já faz no laboratório, então você põe um quadro, uma girafa, um quadrado, uma coisa redonda, coisas coloridas que o animal já consegue usar como pistas temporais, pistas espaciais. E ele aprende.
Então, isso é a memória, né, operacional, a memória declarativa, né, porque ele está evocando as pistas espaciais. Tá? Mas para que fazer esses experimentos, né, em animais? Aí porque eu vou poder estudar o que que ocorre, o que que muda no cérebro do animal. Desde mecanismo neural, desde mecanismo eletrofisiológico, bioquímico e etc. Então, um modelo animal para me estudar, né, diversas coisas e até entender por que algumas pessoas têm déficit nesse tipo de memória. Então, o que se descobriu é que esta memória, a declarativa, é uma memória que ela é dependente, que é a memória que estava afetada lá no caso HM, né, dessa estrutura que é a região do hipocampo. Vocês conseguem ver e localizar isso aqui? Então, isto aqui, né, o que nós temos aqui é o seguinte, nós temos aqui o córtex, isso aqui é a parte medial e aqui é o lateral, certo? Então, eu estou vendo da parte lateral para a parte medial. Isso aqui está na região temporal. Então, isso aqui é o temporal medial. Tá? Então, olha, aqui, certo? Eu vou ter, né, o lateral, os giros fusiformes, tá? Então, isso aqui tudo é o córtex temporal medial. Então, essa estrutura, que é o hipocampo, que nós vamos chamar isso aqui, né, de uma estrutura subcortical, ela tem uma sequência. Então, isso aqui, ó, é as camadas do córtex, certo? Camada 1, 2, 3, tal, etc. Então, veja, ela está aqui, faz isso, porque, na verdade, esse córtex, se eu olhar o hipocampo do rato, ele é aqui em cima. É um temporal, né, quase na superfície. E aí, durante a evolução, ele vai fazendo isso. Ele vai ficando mais lateral, e no ser humano ele ficou medial. No ser humano, na maioria dos primatas, os grandes primatas, ele já é, né, medial. Então, porque ele foi descendo, né, o córtex vai crescendo, vai se expandindo, e ele vai fazendo isso e entra. Né? Então, na verdade, essas conexões daqui, eles vêm para cá, vai para essa região aqui, isso aqui tudo que seria, né, o hipocampo, né, que ele é hipocampo, o nome do hipocampo é um cavalo marinho, né, por causa do formato dele aqui. Então, aqui eu tenho uma sequência de neurônios que se projetam nessa sequência, que a gente chama CA1, CA2, CA3 e CA4. As áreas principais são a CA1 e CA3. Daqui essas conexões vêm para cá. Tá? E aí a gente tem esse circuito que a gente chama circuito, né, perforante, né, que é da área CA1, daí aqui, tá? Ela vai para a área do subículo, né? O subículo está aqui, né? Então veja que está aqui, né? Então, essa informação daqui vem para cá e volta novamente para cá, e você fica com esse processo de reverberação. Há uma característica muito importante nessa região, é que essas células, esses neurônios, existe uma plasticidade neural aí muito grande. Vocês já ouviram falar em oncogênese, né? Ou genes precoces, né? C4, etc. Então, alguns desses genes, eles estão relacionados com síntese proteica. Essa é uma área que você tem muita síntese proteica, muita plasticidade. Aí eu estou toda hora formando novos circuitos neurais. Então, esta região é uma região de entrada para a formação da memória declarativa, não para evocar. Então, o que foi feito no caso do HM foi retirado tudo isso aqui. Ó. E aí ele não conseguia consolidar as novas memórias declarativas, mas ele conseguia lembrar as memórias do passado. Então, ele não sabia quem era o presidente dos Estados Unidos atualmente, depois da cirurgia, mas ele sabia quem eram os anteriores.
Por quê? Porque a informação, depois que foi consolidada, ela estava distribuída no córtex. Mas para consolidar as novas, ele precisa passar pelo hipocampo. Certo? Então, né, durante esse processo, o que é que a gente tem? O hipocampo, que está aqui representado, né? Diga. No slide passado, esse subfundo seria únicos? Esse subfundo seria únicos? Seria únicos? Não. É subínculo. A gente fala em português. Então, o que é que eu tenho aqui? O hipocampo, aqui, ele está vendo aqui, né, como se fosse transparente, certo? Esse aqui está medial e não lateral, como parece mostrar aqui o desenho. Então, o que é que eu tenho? A entrada, tudo que é informação sensorial, vai primeiro no hipocampo. Então, aqui no hipocampo, eu tenho o processo de reativação dessa informação. Passa para aí. Enquanto eu estou aqui na memória do trabalho, as informações que eu estou tendo, eu não estou usando o hipocampo, certo? Estou usando as minhas áreas sensoriais, meu córtex pré-frontal, elaborando tudo isso. Depois eu preciso pegar essas informações e levar para o hipocampo. Aí o hipocampo processa isso. E depois o hipocampo pega, leva, passa essa informação para o restante do córtex. E aí fica consolidado no córtex. Então, a primeira etapa, eu estou na memória de curto prazo, reverberando as coisas aqui, usando minhas áreas sensoriais, meus córtex de associação, meu pré-frontal, etc. Depois eu levo para o hipocampo, depois do hipocampo eu passo para o restante do córtex. E aí eu consolido definitivamente. Então, para fazer essa consolidação, né, a longo prazo, eu preciso passar e fazer o processamento pelo hipocampo. Isso. Por quê? Porque como essa área aqui, como eu falei para vocês, é uma área de alta plasticidade. Veja, ela está bem no temporal medial. Por isso que lesão no temporal pode promover um processo inflamatório aqui, e esse processo inflamatório, como ele tem facilidade de crescer novas sinapses, ele cria, né, circuitos neurais anômalos, sem controle, e aí gera a epilepsia, a crise começa aqui e distribui para todo o córtex e entra em convulsão. Por isso que lesões no temporais são mais prováveis de desencadear, né, epilepsia a posterior. E o que ocorre, né? Este circuito aqui, por exemplo, é um circuito que você vai ficar sempre tendo que envolver e ter ativo. Em doenças, né, Alzheimer, por exemplo, você tem perda principalmente dessa memória, né, declarativa. Isto aqui é um teste, né, que ele é chamado de MOCA, né, MOCA de Montreal Cognitive, Avaliação Cognitiva. Então, foi desenvolvido na Universidade de Montreal. Aqui já é a versão traduzida, né, em português pelo pessoal da Unifesp. Esse teste é que serve para você fazer uma avaliação, né, detalhada, né, da cognição de pessoas. Então, na verdade, ele tem várias coisas. Ó, aqui, semelhante ao que o animal lá fez, entendeu? É você fazer uma sequência, que é 1, 2, 3, 1, 2, A, essa aqui a gente coloca, né, a letra, né? 1, A, 2, aí ia para o B, né, B, 3, C, 4, você ia fazer essa sequência. Então, você pede para o paciente, né, fazer essa sequência, e aí você vê o quantos erros que ele faz. Aqui você pede para o sujeito fazer um relógio, né, analógico, né, não tipo esse.
né? Para ver os ponteiros, ver a colocação, porque você diz, inclusive, as horas que você quer, porque eu não consigo ler o valor que está lá escrito. Mas, uma vez eu apliquei isso na sala de aula, inclusive os alunos de medicina. Teve 2 alunos que, na hora, eles já fizeram o relógio digital. Não imaginaram que a ideia era fazer um relógio, porque hoje, na verdade, quando ele foi feito, a gente não usava tanto relógio digital. E você tem que orientar a pessoa que é um relógio analógico, ou digital, tá? Para botar o número. E aí você tem várias coisas. Tem determinados momentos que você vai testar, por exemplo, a memória. Então você oferece, por exemplo, aqui um conjunto de palavras, né? Você diz para ele, olha, eu vou lhe falar aqui umas palavras, né? Agora eu não consigo ver. Rosto, veludo, igreja, margarina, vermelho. Certo? Você diz essas 5 palavras. Aí pede, diga essas palavras. Aí você depois continua, né, fazendo o teste. Aí lá na frente você diz, repita aquelas 5 palavras que eu disse para você. Conforme o número de palavras que ele diz, né, ele vai, né, ganha determinado score, no final você faz um score. E aí você consegue ver detalhes, né, de perda da cognição, e em especial da memória desse sujeito. Né? Então, para as pessoas idosas, a gente faz muito esse tipo de avaliação na clínica. Ele é um teste feito para avaliar a mente. E a outra memória, né, que a gente pode comentar, para finalizar esse tipo de memória, é a memória associativa.